ao 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém, irmãos? O título dessa mensagem é: o que você mais quer? O que você mais quer? Tendo assim que veio a esse mundo um filósofo mais sábio do que Sócrates, porque ele trouxe a sabedoria que o filósofo terreno mais importante não trouxe. Ele trouxe a sabedoria divina. Vendo assim que todavia a pergunta continua sendo a mesma: o que você mais quer? Pergunta isso para a pessoa ao seu lado: o que você mais quer? Você realmente deseja a sabedoria a ponto de fazer o que for necessário para consegui-la? Você deseja a sabedoria? Deseja ter conhecimento de Deus e das coisas de Deus ao ponto de querer viver realmente de uma maneira sábia aos olhos de Deus? Quem você será? Você será essa pessoa do texto, uma pessoa prudente, diz aqui o texto, pessoa sábia, né? Ou uma pessoa do tipo insensato, aquela que perdeu o senso, perdeu o juízo. Então veja assim, amados, que essa é uma pergunta que Jesus faz para mim e para você essa noite: você é sábio ou você é insensato? Ou você é sem juízo? Eu tenho meu irmão mais velho já tem quase 70 anos. Eu era criança e eu ouvia meu pai falar assim: você tem juízo nos pés. Ele realmente era assim, era insensato. Mas a pergunta de Jesus aqui é muito clara: ou é prudente ou é insensato. Então Jesus está fazendo um chamado extraordinário nesse texto. Pense bem: quem mais se atreveria a dizer que a felicidade de sua vida depende de pôr em prática o que Jesus disse, senão o próprio Jesus? Então há tantas outras pessoas que poderiam nos dar conselhos, né? E às vezes conselhos bons, né? Mas eu vejo que só uma pessoa que pode exigir de você o que Jesus está exigindo. Então veja assim que esse texto ele é um chamado que Jesus está fazendo essa noite para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, eu vejo que é um chamado para que você construa a sua vida sobre a palavra de Deus. Fala para a pessoa do teu lado: é um chamado para que você construa a sua vida sobre a palavra de Deus. Amém, irmãos? Todos conhecemos a importância de colocar uma boa fundação numa construção, uma boa base. Quando se constrói uma casa, um edifício, né? Uma casa, ela pode ser bonita, pode estar num lugar nobre, pode estar num lugar muito bonito, pode ter divisão de cômodos excelentes, né? Mas se não tiver bom fundamento, se não tiver uma boa base, se não tiver uma base firme e sólida, apesar de toda a sua beleza,
Se não tiver um fundamento firme, eu quero dizer uma coisa e trazer um alerta para você: ela não vai durar muito tempo. Então, a pessoa constrói a sua casa sobre um terreno arenoso, ele pode realmente pensar: é muito mais difícil construir dessa forma. Assim como muitas pessoas às vezes pensam que é muito mais difícil andar com o Senhor, ter vida com Deus, construir uma vida regrada segundo as ordenanças do Senhor, né? E tudo isso realmente tem um preço. Isso vai dar mais trabalho, né? Terá que escavar uma fundação em cima de pedra dura às vezes, né? Isso exigirá muito esforço. Todavia, a diferença entre as duas construções, elas irão aparecer quando chegarem os tempos das dificuldades, quando chegarem as tempestades, é quando soprar o vento forte, né? É quando cair a chuva sem parar, é que você vai ver verdadeiramente a qualidade da construção da sua vida. Qual é a base que você está construindo? O dono da casa, construída sobre areia, sobre o terreno arenoso, segundo diz o texto aqui, quando vem a tempestade, ele fica desamparado. O dono da casa construído sobre areia, mas o dono da casa edifica a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha. Por outro lado, tem um lugar que resiste à tempestade. Eu vejo tudo isso, amado, assim com a nossa vida. Não importa o tamanho da construção da sua vida. Não importa se alguém vê você e se fica admirado pelas coisas que você tem feito. Não importa o luxo em que você esteja vivendo. Sabe o que verdadeiramente importa? É a fundação da sua vida. Qual é a fundação da sua vida? Então, quando chegar as tempestades, os temporais, os tempos difíceis, quando vier as dificuldades, será que a base sobre a qual a sua vida está construída, ela resistirá? Então, nesses momentos de tempestade da vida, momentos de crise, momentos duros e difíceis, é que se revela a verdadeira fundação da nossa vida. A gente vê com muita facilidade aí, a gente vê as pessoas se suicidam, e que leva uma pessoa, aparentemente, aos olhos da sociedade, bem sucedido financeiramente falando, subir do 10º andar e se jogar lá de cima. O que leva uma pessoa a dar um tiro na cabeça dela? O que leva um pai de família a sair de casa e para a farra, chegar em casa na segunda-feira? Que leva um pai de família a ganhar um bom salário, sair de casa a torrar tudo? Sobre qual base está sendo construída? Qual base está edificando a vida? Então, quando tudo vai bem, quando o sol está brilhando, e quando os pássaros cantam, não dá para notar se a vida desse ou daquele, até se a nossa mesmo está bem cimentada ou não, se está bem agarrada com Deus ou não. É só quando chegam as dificuldades da vida que se pode ver a qualidade da fundação. Então, um dia Jesus vai voltar, vai julgar vivos e mortos, e nesse dia será revelada a construção da vida de cada um. Não pense que vai ficar na areia a vida inteira, não. Jesus vai voltar, isso é o princípio da palavra de Deus. E aí será revelada a qualidade da construção da vida de cada um. Esse dia, infelizmente, vai ser um desastre para quem não estiver preparado. Esse dia vai ser um desastre para aquele que não estiver com a sua vida sobre a base, que é Jesus, né?
Mas é um detalhe que é muito importante. Quando Jesus fala de construir a nossa vida sobre as suas palavras, Ele não está falando simplesmente de nós escutarmos o que Ele fala. Não, não é isso. O que Jesus realmente diz é muito claro. Olha comigo aí o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, não é suficiente só ouvir o ensinamento de Jesus. Tem que pôr em prática aquilo que Ele diz. Tem que pôr em prática a palavra dEle. Mas perceba que ainda que Jesus está falando para pessoas que escutam a sua palavra. Jesus não estava falando com pessoas que não sabiam nada dele. Não. Ele estava falando com aqueles que têm ouvido a sua palavra. E quem sabe Jesus esteja falando com você nessa noite. Jesus até advertiu a esse. Olha o versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. O homem sensato da história, o homem sem juízo, é aquele que faz de conta ter fé, que finge ter firmeza com Deus. É aquele que verdadeiramente que faz de conta que ama a palavra do Senhor, que até diz: Deus está comigo. Mas essa falsidade vai se revelar quando vier as tempestades, que não é a base, porque ele vive uma vida pautada naquilo que ele acha, naquilo que ele quer, naquilo que os outros pensam, não seguramente na palavra de Deus que ordena, que o Senhor manda. Então esse homem sem juízo é a pessoa que desfruta às vezes alguns momentos do ensinamento de Jesus, desfruta dos momentos de ouvir a palavra de Jesus, mas não quer entregar a sua vida inteira para Jesus. Está sempre indeciso, está sempre em cima do muro. Então essa pessoa que escuta, mas não põe em prática a palavra do Senhor. Qual será o fim dessa pessoa? O texto responde: será a destruição. O texto deixa muito claro. É o insensato. Então, mas são tantas coisas. Então, que o Senhor está nos chamando essa noite para que nós possamos construir a nossa vida sobre a palavra de Deus. Para quando chegar os tempos difíceis, quando chegar a hora do vento bater forte na nossa casa, a gente possa estar arraigados, alicerçados com o Senhor. A gente, no começo da nossa conversão, as coisas estavam indo tudo muito bem. E dali um tempo, verdadeiramente, a gente começou a edificar a nossa casa sobre a rocha. Construir a nossa vida, eu, minha esposa, os nossos filhos, desde o começo. Tudo aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra é aquilo que verdadeiramente nós queremos para as nossas vidas. E ali, depois de um tempo, veio os tempos difíceis. Minha sogra está aqui, ela sabe muito bem quanto sufoco a gente passou. Mas a casa não caiu, porque nós estávamos agarrados com Cristo. A base era boa. A pessoa que está do lado, a base é boa. Mano, pessoas que têm tempo às vezes de vir à igreja, de vez em quando aos cultos da igreja, pessoas que se agradam em sentir por momentos que Deus está com ela, que gosta de adorar o Senhor, gosta de cantar, de pular, de dançar, mas que são pessoas que não têm tomado a decisão firme de andar com Deus, a decisão firme de estar com Deus, de trabalhar na ética de Deus, nem pararam para pensar na tomada de uma decisão séria. Sabe por quê? Porque o tempo está passando. Tome uma decisão séria com Jesus, que vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. Ou a casa estará edificada sobre a rocha ou sobre a areia. Pode chegar uma hora que o vendaval pode bater muito forte. E se não tiver alicerçado, não tiver agarrado com Cristo, tudo pode dar errado. Sobre que base?
você está construindo sua vida? Sobre que base você se firma para tomar decisão? Sobre que base você depende para viver? Então são essas coisas da nossa caminhada. Se não tiver firmado, então veja lá, que só há um que pode segurar você. Só há um que pode servir de base firme para a sua vida. Esse é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Amém, mano? Essa é a base. Jesus é o porto seguro que nós precisamos. No momento de luto, no momento de decepção, no momento de perda, no momento de dor, no momento de separação, saber que Jesus está no controle de todas as coisas, que no tempo certo tudo será resolvido. Não é o Senhor. Você está contando um breve testemunho aí, quantas lutas, mas precisa estar voltado para o Senhor. A cada dia. Em segundo lugar, esse chamado que Jesus está fazendo para você nessa noite, em segundo lugar, é um chamado que você deve aceitar por causa da autoridade de Jesus. Veja a forma como as pessoas reagiram ao ensino de Jesus. Está aí no final do versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas. E no 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como Espírito. Então as pessoas ficaram admiradas com o ensino de Jesus. Mas não era somente porque o ensino de Jesus era diferente de tudo que eles haviam ouvido antes, não. As multidões estavam admiradas do ensino de Jesus porque esse ensino vinha de autoridade. Essa é diferente. Os mestres da lei aí da época sabiam fazer citações, tipo, mas o rabino fulano de tal disse tal coisa em tal lugar. Essas eram as citações deles. E eles nem sequer se atreviam a interpretar diretamente a palavra de Deus. Apenas citavam as partes que interessavam, citavam as partes que interpretavam. Então em Jesus, porém, havia algo muito diferente. Ele não fazia citações de ninguém, ao contrário, ele interpretava as Escrituras como se tivesse um conhecimento pessoal de que o autor delas havia querido dizer. Então, em vez de dizer, fulano de tal, o que Jesus fazia? Jesus corrigia as más interpretações dos rabinos e ele dizia por sua própria conta. Mas com Jesus é diferente. Muitas e muitas vezes lemos os evangelhos de Jesus, ele dizia da seguinte forma, mas eu lhes digo, o próprio Jesus, e eu lhe digo, não sabe, Jesus possa falar, mas eu lhe digo, filho, constrói a sua vida, dê uma base, a palavra de Deus, o próprio Jesus falando, mas eu lhes digo, nós possamos construir, edificar a vida, a família, segundo aquilo que o Senhor tem autoridade no nome de Jesus. Então Jesus não fazia citações do que os outros diziam, nem mesmo usava falar assim diz o Senhor, mas sim declarava a palavra de Deus com autoridade, porque Ele é a autoridade da palavra, Então era com razão que as multidões ficavam admiradas uma maneira de Jesus ensinar. Então eles nunca haviam ouvido outra pessoa com este nível de autoridade. E Jesus ensinava. Então, irmãos, tudo isso não é simplesmente um exercício de interpretação bíblica, não. Isso significa que temos que nos submeter completamente ao senhorio de Jesus para edificar a nossa vida, a nossa casa, a família. Tem que se submeter ao senhorio de Jesus. Por quê? Porque Ele tem autoridade absoluta. Ninguém é mais elevado que Jesus, ninguém é maior que Jesus. Então,
você tem duas opções. Pode entregar a sua vida para Jesus, obedecendo a sua palavra, e viver a justiça divina, a justiça verdadeira, né? E isso vai nos levar ao reino de Deus. E por outro lado, pode escolher aqui como construir sobre a areia, a desobediência. Você escolhe ouvir, mas não praticar os ensinamentos de Jesus. Se prefere fazer as coisas ao seu próprio modo, se quer viver dirigido por si mesmo, construindo a vida sobre a areia, quero dizer uma coisa, um alerta para você que está aqui. Você pode estar perdido. Se você continuar querendo insistir em construir a sua vida sobre a base que você mesmo acha, que você quer, que não é Cristo Jesus, você está perdido. Sabe, Deus trouxe aqui esse para te dar esse talento. Você fica ouvindo e fica insistindo em fazer do jeito que você quer, e não do jeito que o Senhor manda, você pode estar perdido. Porque Jesus é a base. Mas agora eu te pergunto, o que é que você mais quer? Quer viver sua vida para si mesmo, fazendo o melhor de aparecer, né? Tratando a Jesus simplesmente como alguém a quem busca de vez em quando? Assim você constrói sua vida e posso te assegurar que não vai aguentar quando vier a tempestade. Não é possível que agora tudo esteja indo bem, a base da vida parece estar bem firme, mas eu quero ver quando chegar o tempo da crise, quando a chuva bater forte, quando perder o emprego. Então, possivelmente você vai ver sobre que base você está fazendo a sua vida depender, sobre que base. Então, no final de tudo, quando Jesus voltar, será revelado por completo como sua vida estará construída. Nós vamos passar um tempo aqui de dia a dia, né? O Senhor nos chamando, e naquela hora final, todos os motivos, todas as razões, todas as coisas a que você tem se apegado em sua vida irão desaparecer e ficará somente você perante Deus. Imagine quando chegar essa hora. Vai desaparecer tudo. Não vai ficar nada perante aquilo que você vai poder recorrer. Vai ficar só você e Deus. Daí se Deus vai chegar e para você, eu quero saber qual base você está construindo, filho. Te dei tantas oportunidades. E aí? E aí o que vai restar? Vai restar o que você resolver no seu coração sobre Jesus, é o que vai dizer. O que você resolver no seu coração sobre Jesus. Então Jesus não só está chamando você para obedecer as suas palavras, que Ele nos amou, amou tanto que deu a sua vida dele, cada um de nós na cruz, para que pudéssemos ter outra oportunidade. É isso que Ele está falando. Eu estou te dando outra oportunidade. Não construa mais sobre a areia, construa sobre a base segura. Eu sou o porto seguro que você precisa. Então é por isso que você pode receber a Jesus com fé no seu coração, porque só Jesus quer, só Jesus pode começar a construir sua vida de novo sobre uma rocha firme, sobre uma fundação segura. O que você mais quer? Quantos aqui estão determinados a buscar Deus? Digam amém. Amém. Sabe por quê, amado? Porque as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, não. Decida a ter uma vida com Deus. Se você realmente resolver construir a sua base sobre a vida, sobre aquilo que o Senhor ordena, sobre a palavra do Senhor, Deus fará para você o que você não pode fazer. E para isso, eu vejo assim, amado, que é preciso para construir uma base,
É preciso criar hábitos. Por que muitos não conseguem? Porque não tem hábito de buscar Deus. Hábito está relacionado à disciplina, à repetição. Você toma café todo dia? Então, repetição. Você está disciplinado aquilo. Para a gente buscar Deus é algo semelhante. Nós precisamos estar disciplinados, criar hábitos. Para edificar, nós precisamos criar hábitos, porque isso molda o nosso caráter, isso molda o nosso pensamento, isso molda os nossos achismos. Então é preciso hábito. Fala para a pessoa do outro lado, você precisa de hábito para buscar Deus. Hábitos, amados. Uma vida devocional. Nós temos aí até, vamos ter assinatura no cenáculo ali. A gente no cenáculo fica na nossa mesa. Todo dia cedo nós sentamos ali, já é o pontapé inicial. Leitura da palavra, é um versículo, é um texto. Eu já cansei de chorar. A gente senta ali para tomar café, na hora que tomou café, a gente já está chorando lendo a palavra. Porque já é um hábito, Deus já começa a falar no nosso coração. Como é que Deus vai falar se você não tem hábito para buscar Deus? Se você não está disciplinando a si mesmo para buscar o Senhor? E para se edificar tem que ter hábitos, senão vai ser só ouvintes. Eu gosto muito daquele texto, Provérbios 4, 23, porque ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração, porque o teu coração você está guardado, edificado no Senhor, porque Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas melhores para cada um de nós, amados. Deus tem coisas boas. O que você mais quer? Você deseja criar hábitos para buscar Deus? Amém? Então comece, sabe, deixa isso fomentar o seu coração. Quando a crise bater, amado, aí verdadeiramente Deus saberá. Até mesmo você saberá qual será a base da tua vida, qual base você está firmado. Irá desaparecer. Tudo aquilo que você está agarrado vai ficar só você e Deus. Aí se você está pegado com Jesus, Jesus está ali do teu lado. Senão você vai estar sozinho diante de Deus. Crie hábitos para buscar a Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23, guarda o teu coração. O nosso coração precisa estar voltado sempre para o Senhor, inclinado para as coisas do Senhor, obedecendo às coisas do Senhor, criando hábito para buscar o Senhor diariamente. Não importa o que os outros pensam, o que os outros acham. Eu quero construir a minha vida na palavra de Deus. Eu quero construir a minha família, a minha casa. Eu e a minha casa já serviremos ao Senhor. É no presente, não é no futuro a vida inteira, não. Você tem que declarar isso. As coisas podem estar bem, mas se bater o vento forte, qual será o fundamento da tua vida, irmão? Abre no livro de Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33. Quem achou pode falar, eu já achei. Quem não achou também pode falar, ainda não achei. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12. Esse versículo 12 nós vamos ler da seguinte forma. Ele está falando ali, Benjamim, você vai falar do seu nome, como o amado do Senhor. Amado do Senhor. Amém? Amém. Então, Walter diz, vamos ler junto? O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor protegerá e ele descansará nos seus braços. Amém, amados? Que você possa estar edificando a sua vida, que você possa criar hábitos para buscar o Senhor, que você possa verdadeiramente receber esse chamado e aceitar por causa da autoridade de Jesus.
edificar a nossa vida sobre o Senhor, se nós criarmos um hábito de buscar Deus, amado, isso será impossível. Vai ficar sempre ouvindo. Então, amado do Senhor habitará seguro. Que você seja o amado, a amada do Senhor. E todo dia o Senhor o protegerá e descansará nos seus braços. Glória a Deus. Então, que a gente possa se estar inclinados mesmo a buscar Deus, que a gente possa deixar edificar a nossa vida sobre a base, sobre a rocha que é Jesus. As pessoas estão aí, amado, numa correria desenfreada. Batalhe pela vida, lute. Você pode dar algo melhor para a sua vida, para a sua família, estudo, não tem nada de errado. Mas a única pergunta é: aonde que Deus está? Aonde que Deus está fazendo parte da nossa casa? Batalhe mesmo para você dar. Você pode dar o melhor estudo da tua vida para o teu filho dele. Agora, onde que Deus está na tua casa? Aonde que Deus está na tua família? Criar para buscar Deus. Aprenda a buscar Deus. A construir um alicerce firme com Deus. Se no começo da nossa caminhada, da nossa conversão, nós não tivéssemos aprendido isso, eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês. Quando o vento bateu muito forte na nossa casa, nós não estaríamos aqui hoje. Se nós não tivéssemos entendido esse princípio. Edificar a nossa vida o Senhor. Eu e minha esposa passamos luta que não foi fácil. Só Deus e ela e a minha sogra sabe quanta luta. Mas nunca perdemos a fé, nunca perdemos a dignidade e tínhamos uma boa base. Que base você está sendo construída na vida? O que você mais quer? Vamos orar a Deus essa noite. Pedir para que Deus possa estar construindo uma boa base no nosso coração. A gente vê aí, pessoas às vezes, aquela loucura do dia a dia, né? Tudo vazio, tudo vaidade, tudo passageiro, como fala Salomão, tudo engano, não busca Deus, não tem princípios, não vive. Qual a base que está sendo construída, irmãos? Qual a base? Qual a base? Tudo vaidade,